Olá, comunidade! Eu sou a Aninha Pinheiro e a gente está começando mais um Se Liga Feira. O programa de hoje vai falar sobre autoestima, identidade e saúde capilar. Quem conversa com a gente é Sheila Cavalcante, que é cabeleireira, terapeuta capilar, empreendedora e tricologista. Após a transição capilar, que mudou completamente ali a sua história, ela decidiu transformar essa experiência em profissão. E hoje dedica o seu trabalho a cuidar dos fios do couro cabeludo e principalmente da autoestima dos seus pacientes, que também se tornam amigos, né, Sheila? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Aninha. A gente vai começar ali do começo, né? Porque antes de ser cabeleireira, tricologista, terapeuta capilar, você era psicopedagoga, mulher. Como é que tudo começou assim? Por que essa mudança tão grande? Eu sempre trabalhei com criança, comecei como auxiliar e depois de ter meus filhos, por dificuldades específicas de aprendizado dos meus meninos, acabei me formando em psicopedagoga. Atuei um tempo na área, só que aí durante esse período que eu já atuava em sala de aula, já, trabalhava com a psicopedagogia, foi o período que eu alisei o meu cabelo e me arrependi, tipo, eu alisei em 2014, em janeiro, em abril eu já estava na transição, eu já me arrependi, aí eu comecei a estudar sobre Uhum. como voltar com esse cabelo. Na verdade, uma amiga me falou: "Faz transição", eu falei: "O que é transição?". Nem sabia. E aí ela me apresentou, né, me colocou num grupo, na época aqueles grupos de WhatsApp. Uhum. WhatsApp e Facebook. Eh, Crespas e Cacheadas Brasil. E aí eu fui entender o que era transição, essas coisas, e comecei a estudar. Nisso eu cortei meu cabelo no mesmo ano e comecei a estudar. Eu tenho hiperfoco na leitura, em estudo, e aí quando eu começo a estudar uma coisa, eu quero saber tudo sobre aquela coisa. Uhum. E aí veio essa guinada, eu fui para um evento de cacheada, e tinha um grupo de WhatsApp que a gente conversava muito. Como eu lia muito, acabava que eu ajudava as outras pessoas no grupo. Desse evento, fui convidada para um curso da Deva na época, Uhum. a Deva, e eu fui como ouvinte, porque eu falava: "Não, gente, eu sou professora e eu gosto, eu não vou deixar de ser professora, eu não sou cabeleireira". E aí fui para esse evento. Cheguei nesse evento, assisti tudo e no final o dono falou assim: "Você já é cabeleireira, você só não sabe". Eu falei: "Não, não sou não". E eu insistindo que não, que eu era professora. Quando acabou o evento, várias pessoas tinham comprado os produtos e não sabiam como usar. E eu era a única do grupo que tinha ido para o curso Sim. e aprendido como usar, como fazer, como aplicar. E aí eu comecei a aplicar nas pessoas em casa. E falando: "Gente, não inventa que eu não sou cabeleireira e eu não vou montar salão, eu sou professora e eu amo o que eu faço". Em menos Meu de 6 meses Deus. eu já era cabeleireira, porque acabei come tentando unir as 2 coisas. Eu não queria sair da minha área, eu trabalhava com criança especial, eu não era professora regente de sala, eu trabalhava em núcleo de atendimento especializado, Uhum. com crianças individuais. E aí eu amava muito isso que eu fazia, eu não queria parar, só que aí também eu comecei a me apaixonar pelos cabelos e não queria mais parar. Acabou escolhida, né, não É. teve jeito, Eu mulher, fui foi pra lá. escolhida. Eu lembro também, assim, que esse período foi um período, assim, que as coisas começaram a crescer, assim, nas redes sociais falando sobre isso, né. Eu lembro que pra mim também, quando eu vi ali nas redes sociais, no YouTube, né, que naquela época o YouTube era muito mais forte, e eu via algumas meninas de cabelo cacheado falando, foi também quando eu comecei a cuidar mais do meu cabelo, né. Porque antes eu só usava ele preso, eu fazia caixinha, eu fazia trancinha, mas não cuidava do meu cabelo. Então ali foi quando eu comecei a entender que eu podia, né, fazer isso, que eu podia usar ele solto, que eu podia, sabe, que era uma coisa que na minha cabeça não existia, porque a gente tinha, né, Sim. um pouco desse lugar assim: "Ai, tem que fazer isso, A tem que fazer gente aquilo". cresceu ouvindo que o cabelo da gente era feio, inadequado, precisava de um jeito, né. Sim. A maioria das meninas crespas, especificamente, porque os meninos não tinham nem opção, é raspa, Vem, corta. é corta. Uhum. E a gente ia para um lugar buscar um tratamento, a primeira coisa que te ofereceram era uma química, aí o Uhum. procedimento para tirar o volume, para reduzir a quantidade de cabelo. Ter muito cabelo antigamente era defeito, hoje a gente fica orgulhoso, né. Sim. Quanto mais, melhor. Mas eu passei pela transição em 2014. Sim.
o salão ele começou em 2015. Então eu brinco que quando a gente começou tudo era mata. Sabe aquele boom da aceitação capilar? Mas ela não começou aqui, por incrível que pareça, porque a gente tem uma população crespa enorme na Bahia, mas não começou com a gente, começou lá no sul e por conta da Deva. E aí foi subindo, né? E quando veio chegar aqui, a gente que começou, não tinha os produtos, não tinha os óleos, não tinha os shampoos adequados, não tinha as coisas adequadas. Sim. E a gente teve que começar a ir se virando, aprendendo a ler rótulo, aprendendo a entender de composição, aprendendo a criar coisas com ativos naturais, porque chegou essa vontade, esse boom do cabelo natural, mas não chegavam os produtos. Depois que começaram a chegar. Verdade, é verdade. E você falou, né, dessa questão da experiência com a sua própria transição capilar. Muitas pessoas passam pela transição capilar e elas ficam assim, né? Meu Deus do céu, dizem que é uma coisa terrível. Tem gente que consegue passar, tem gente que faz logo BC. Você realmente passou pela transição antes de fazer o BC. Esse processo, como é que foi esse processo para você? Para mim, a transição foi um processo de descoberta também, porque assim, quando eu alisei o meu cabelo em janeiro, e eu nunca tinha usado o cabelo alisado 100%, era só escova, essas coisas assim, em eventos pontuais. Eu usava o cabelo natural e eu gostava do meu cabelo, mas eu não sabia cuidar, e isso me gerava incômodo, mas eu também não sabia que eu não sabia cuidar. Eu só sabia que eu não gostava, ele não era considerado, quando tinha alguma coisa importante, um evento, uma coisa assim, eu falava, tem que dar um jeito nesse cabelo, então eu sabia que tinha alguma, foi me ensinado que tinha uma coisa errada. Eu sou, né, como a maioria de nós, filha de casamento interracial, então era uma confusão, porque até esse momento da minha transição, eu não me enxergava uma mulher negra. Eu cresci ouvindo que eu era a mistura de papai e mamãe, café com leite, essas coisinhas. Tinha as coisas que se ouviam como, você é tão lindinha, o que mata é o cabelo. Sempre essas coisinhas que eu ouvia, mas até então eu nunca tinha parado e pensado assim, eu sou uma mulher negra. E aí, na minha transição, é que foi essa mudança, assim, eu comecei a ir buscar, entender como cuidar do cabelo, o que era transição, o que usar, o que era bom, o que não era. E aí, no meio desse período da transição, teve uns conflitos internos, porque eu queria cortar o cabelo todo, meu esposo era apaixonado pelo cabelo. E aí ele falava, não, mas eu te conheci com o cabelo grande. Eu falava, mas eu não vou ficar com esse cabelo grande, porque para acabar a transição, eu preciso cortar. Só que era um cabelo saudável e longo, era muito longo, era aqui no coisa da calça. E como tinha sido o primeiro alisamento com química, ele não estava quebrado, não estava emborrachado, não estava... Então eu não tinha motivo para cortar. E aí foi nesse período que pela primeira vez eu falei, olha, eu sou uma mulher negra e eu quero meu cabelo como ele é, vou precisar passar pelo corte. E aí foi assim, aquele momento desse, dói, transição dói. Transição dói, porque você não consegue você se sentir arrumada e vem a cobrança das outras pessoas e eu ouvia coisas do tipo, por que você tá fazendo isso com o seu cabelo? Você tá deixando seu cabelo igual de negro. E eu ficava assim, meu Deus, mas o meu cabelo, eu não tô deixando, fazendo nada. E aí, quando eu cortei bem curto. Eu não tive paciência para passar uma transição longa, porque não ficava arrumado. Ele nem ficava grande, nem ficava curto, e não ficava arrumado, ficava feio, porque é o cabelo crespo, quando a gente está em transição, a raiz fica logo alta, e as pontas lisas, né, esticadas. E aí ficava pendurado. E aí não conseguia me identificar. E aí, todo mês eu, tesoura. E até que eu realmente... cortei de fato, e aí ficou 4 dedinhos só de cabelo, porque encolhe bastante, né? E aí não larguei. Foi esse reencontro, né? Foi. E na época foi uma confusão, as pessoas perguntavam se eu estava doente. As pessoas não perguntavam para mim assim, e olha que foi em 2014, né? Não é tão longe. Mas as pessoas não perguntavam para mim, você deixou o cabelo natural, iam pra minha mãe e perguntavam, sua filha tá doente? Aconteceu? Minha filha separou do marido, eu achavam que eu não gostava mais, que eu não tava mais casada. Aí as pessoas, eu tava aqui, meu esposo do lado, aí falava assim, por que você deixou ela fazer isso com o cabelo? Nossa, Aí eu falava, gente, eu tô aqui, tá? Eu não preciso deixar fazer nada com o cabelo, não. O cabelo é meu.
Mas era uma loucura. Porque não é um negócio tão antigo, mas é complicado. É difícil. O meu processo também, assim, de transição, ele foi meio louco, porque eu tinha o meu cabelo, eu nunca tinha feito nada, mas a gente fica naquela, né, ansiedade por fazer alguma coisa. É. Mas apesar de tudo, eu não queria que o meu cabelo perdesse o cacho. Então tinha aquele famoso abaixar o volume. Então, eu acho que eu comecei por aí, né? Abaixar o volume, abaixar o volume, abaixar o volume. E eu dei uma química que eu nem sabia que era química na época. Porque ele mantinha, né, o cabelo cacheado, mas ele realmente abaixava o cabelo. Então, meu cabelo ficava, tipo, bem baixinho, mas ainda cacheado. Só depois de muito tempo que eu fui entender que isso era uma química, porque na minha cabeça não era. E isso ainda acontece. Tem muita menina que chega lá pra gente, falando: "Não, o cabelo é natural, só deu um botox orgânico pra reduzir um pouco o volume, pra hidratar o ressecamento". E aí tem todo o processo de conversar, explicar que qualquer química que muda a estrutura, qualquer coisa que bote no cabelo, mudou a estrutura, mudou a curvatura, abriu mais o cacho, reduziu o volume, é química. Uhum. É química. E a gente vem passando por isso desde a infância, né? Sim. Esse processo de, é só para reduzir o volume, só para reduzir o volume. Porque é uma característica do nosso cabelo linda, maravilhosa, para poucos, não é para todo mundo, mas que foi renegado por muito tempo. Sim, sim. Muito tempo e ainda acontece. Acontece mesmo bastante. Eu ainda escuto muitas pessoas relatarem, né, algo bem parecido com isso que eu vivi. A gente citou aqui tricologista, terapeuta capilar, cabeleireira. Você saberia dizer aí para quem está em casa, né, qual é a diferença desses termos? O cabeleireiro, ele é mais preocupado com a integridade do fio, mas é uma questão também muito estética, então é a questão do embelezamento. O Uhum. cabeleireiro, ele corta, ele pinta, faz a colorimetria, né, a construção da cor daquela pessoa. Ele faz tratamentos para definir o nosso caso, que é mais voltado para o cabelo natural, o cabelo com curvaturas. A gente trata essa questão da saúde do o fio, mas também o embelezamento do fio. O foco do cabeleireiro é muito o embelezamento do fio, é entregar algo visualmente bonito, que combine com o cabelo e que trazer beleza. O terapeuta capilar, ele já se preocupa mais com a saúde do fio, Uhum. a saúde do couro cabeludo, como cuidar aquele couro cabeludo para ele crescer saudável, como cuidar daquele fio para ele não ter patologias de quebra, de ressecamento, de fungo. O tricologista, tem 2 tipos de tricologista. Tem um clínico, que não é médico. Eu sou a tricologista não médica, Uhum. não fiz medicina. Eu fiz um curso mais avançado em cuidados de couro de saúde capilar. Aí a diferença do terapeuta para o tricologista médico, por exemplo, aqui em Feira tem tricologistas médicos, ele faz medicina e ele se especializa em patologias, inflamações e doenças do couro cabeludo, inclusive de doenças autoimunes que atacam o couro cabeludo. O tricologista não médico, que é o meu caso, a gente também estuda toda a parte nutricional, endócrina, toda a parte hormonal, tudo que um tricologista estuda de forma mais avançada de doenças, mas a gente não medica, a gente não pode solicitar exames mais específicos. Então, o tricologista, ele é mais avançado que o terapeuta, você estuda mais aprofundado tudo que engloba o cabelo, porque às vezes a gente acha que o cabelo é só estético, né? Sim. Mas o cabelo é marcador de saúde. Então, se a gente está com qualquer doença autoimune, problema hormonal, déficit nutricional, o cabelo sinaliza logo. E às vezes o terapeuta, o tricologista, ele percebe até pela mudança de cor do cabelo, por exemplo. Um cabelo que eu cuido desde sempre. Se eu ver qualquer alteração nele, eu vou perceber, e já vou Tem mandar alguma logo coisa fazer aqui. exame. Vamos fazer uns exames, vamos procurar o médico. Tudo ali também faz parte do mesmo conjunto, né? Tudo faz parte do meu. A gente entendeu a definição de cada uma das coisas, mas eu queria saber para você, né? Quando foi que você percebeu, que você precisava ir além da estética quando falava de cabelo, né? Quando foi que teve essa mudançazinha, assim, de chave? Como a gente já tinha falado, a maioria dos pacientes, clientes que me procuram, eles são pacientes, em sua maioria, negros. Sim. E em maioria vindo de transição.
o que é que todos têm em comum? Pessoas de cabelo liso, ondulado, também procuram a gente, mas é uma demanda um pouco menor. Sim. Em maioria, vende alisamentos de longa data, desde a primeira infância, tração, usa muito alongamento, trança, dreads. E a maioria passou a vida toda fazendo química ou alisamento com ferro. Uhum. Já viu falar, né? Aquele ferro que esquentava no fogo e tal. E muitas já vêm com inflamações, com alopécias, com perdas grandes significativas, com inflamações no couro cabeludo devido à tração, com inflamação no couro cabeludo devido ao uso exagerado e inadequado de produto. Porque com o boom da transição capilar também veio um boom de muitas marcas. E marcas que, em maioria, não são saudáveis, assim, muitos produtos que não entregam saúde, promete só definição, muitos day afters, vários crescimento exagerado, 2 vezes mais, 3 vezes mais, só que em detrimento da saúde do couro cabeludo. Então é um público que quando vem com couro cabeludo inflamado, vem com dermatite, tem as questões emocionais envolvidas. A gente já passou por muita situação onde pessoas eram obrigadas pelo RH das empresas onde trabalhavam a passar por alisamento, a passar por permanente, usar um cabelo que combinasse com a instituição. Sim. Já tive problemas também, meu Deus. É porque por questões religiosas, Sim. pessoas que eram de determinadas denominações e eram obrigadas a alisar o cabelo. Eu já tive uma situação mesmo que eu chorei, de fato, porque era uma paciente oncológica, Uhum. paliativa, não podia mais da química, mas ela deu, Continuava. porque ela foi afastada de todas as funções no lugar onde ela se sentia pertencente. E para ela ter a cara das pessoas que frequentavam aquele lugar, ela precisava ter um cabelo apresentável, e ela tinha um cabelo afro lindo, 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 enorme, tipo 4. Mas aí como ela foi afastada de tudo, porque teoricamente ela não estava dentro dos padrões, então ela passou por essa situação e aí teve um problema no couro cabeludo. Então foi nesse momento, atendendo essas pessoas, vendo todo mundo chegando, foi uma coisa muito intuitiva também, porque assim, eu venho de minhas avós que sempre cuidaram do meu cabelo com chás, com ervas, com óleo. Então era uma coisa que eu já fiz, minhas avós faziam comigo muito. E aí eu comecei a usar. Como a gente não achava os produtos, em 2015 a gente não achava os produtos. E aí eu e Everton é meu esposo, a gente começou a fazer os óleos naturais, as manteigas, para eu ter também o que usar no meu cabelo e acabava usando nas outras pessoas. Então a gente começou a perceber que eu comecei a perceber que eu precisava entender mais daquele universo. Então eu comecei pela aromaterapia, porque os óleos me encantam de uma forma, você pegar uma planta e tirar o extrato daquilo e usar aquilo de uma forma para curar uma patologia, aquilo me encanta muito. Aí eu comecei com aromaterapia, só que aí quando você vai para aroma, você percebe que aroma é um universo muito grande, então você precisa estudar as outras patologias. E quanto mais a gente recebia pacientes com couro cabeludo inflamado, mais eu percebia que precisava saber mais. Porque eu não me conformava em uma pessoa chegar para mim e ela veio só para cortar, mas ela tá com inflamação do couro cabeludo, eu preciso saber o que fazer. Sim. Então hoje por isso que foi cada vez mais buscando conhecimento, porque a pessoa chega para colorir, mas tem uma alopecia, não dá para tratar, para pintar, você tem que tratar. As demandas, né, elas foram vindo. Foram vindo. Você falou aí de várias coisas também, e dentre elas, assim, a questão da inflamação no couro cabeludo, a queda de cabelo, a alopécia, que são coisas que estão se tornando cada vez mais frequentes, mas também acho que é porque as pessoas também estão falando mais sobre isso, né? Sim. Antes, a gente tinha um pouco menos de conhecimento, como você falou, né? Assim como um pouco produto, né? Quais são os principais sinais de alerta quando a gente fala sobre esse tipo de coisa que as pessoas costumam ignorar? Ó, a maioria, um alerta, assim, que as pessoas ignoram muito é a coceira irritante sem parar. A gente fala sempre, os tricologistas falam, né, que uma tricologista que foi minha professora,
que toda alopécia, principalmente as cicatriciais, porque tem as não cicatriciais e as cicatriciais, Sim. elas são barirentas. Então elas não vêm caladinhas, silenciosas, elas vêm com coceira, com irritação, é um cabelo na parte frontal aqui que começa a perder densidade. Você começa a perceber, principalmente nas pessoas que têm cachos, curvas, ondas, começa a perceber que o cabelo não tá mais definindo naquela área, tá perdendo a curvatura, o fio da frente tá crescendo menos do que o de trás tá aqui assim, o da frente tá aqui. Isso são sinais de alerta, mas principalmente a coceira e muita descamação que parece caspa. Porque às vezes todo mundo resolve com anticaspa e às vezes não é caspa, às vezes pode ser uma psoríase, que é uma autoimune, pode ser uma dermatite seborreica, uma dermatite descamativa. Então tem vários tipos de patologias que o primeiro sinal é a descamação, a inflamação e a coceira irritante. E as mudanças de estrutura no fio, às vezes é uma besteira, você fala assim: não, é os produtos que eu tô usando", troca os produtos e o cabelo continua a mesma coisa. Sim. Um crescimento que era longo e começou a ficar lento, tudo isso são sinais para a pessoa procurar. E a queda insistente, a queda persistente, não é normal cair muito toda a lavagem. É normal ter queda, mas não exagerada. Sim. E quais são os problemas, assim, mais comuns que surgem lá no salão? Antigamente, logo no começo, antes da pandemia, vamos dizer assim, Sim. eram mais as alopécias decorrentes de tração e por queimadura mesmo no couro cabeludo devido à química. Hoje em dia, pós-pandemia, com o nível do estresse das pessoas, muita gente desenvolveu problemas psicológicos, ansiedade, depressão, chega muita doença autoimune, muita psoríase, muita foliculite, muita doenças que está relacionada também ao sistema emocional e o sistema nervoso. E chega muito, muito corte químico. Por causa do retorno dos relaxamentos, assim, a soltura de cacho. Sim. Então chega muito com corte químico e queimadura no couro cabeludo, é o que mais chega pra gente. E dá muita dó, porque são pessoas que muitas meninas e meninos também, a gente já recebeu alguns meninos, que passaram pela transição, mas tinham um fator de encolhimento muito grande, e aí ofereceram a soltura como uma solução, mas prometendo que não era química, que não ia, tirar todo o cabelo, perder todo o cabelo. E aí a pessoa chega lá sem os cachos, com um corte químico e inflamação no couro cabeludo. Então é um processo demorado de reconstrução, Meu Deus. Como você falou, né, são muitos anos de experiência e com certeza você encontrou, diversas pessoas com casos diferentes, com transformações, né, diferentes também. Tem alguma história dessas transformações que mais te marcou? Tem uma que até hoje, quando eu lembro, que foi de uma criança que ela dava química, ela tinha 12 anos e ela dava química desde os 2 anos. Meu Deus do céu, 2 anos. 2 anos. Aí eu quebrei o pau com a mãe, tipo, eu esqueci ali que eu era cabeleireira. Eu falei: "Meu Deus, meus filhos com 2 anos estavam mamando, estava no peito, e tu estava dando química". A menina, ela tinha uma crise de identidade horrível, ela não se reconhecia crespa, ela não sabia. A irmã que levou, foi um processo muito doido, porque ela tinha 10 anos de química. Então ela não sabia que ela era cacheada, ela não aceitava, e a gente não conseguiu fazer muito por ela. A gente passou um tratamento, mas ela não quis, a mãe também não quis, e foi uma coisa que me marcou muito, eu fiquei mal vários dias. E outra foi uma criança que ela foi levada pela avó e ela tinha um cabelo, assim, igual o meu. E a avó falava assim: "Da minha neta, ela é a mais feia, porque foi a única que veio com esse cabelo defeituoso". E a avó falava assim na frente dela. E ela chorava, chorava, e eu: "Vó, não fale assim não, o cabelo dela é lindo, o cabelo dela a gente vai tratar e vai cuidar", e a avó falava: "Mas você vai dar um jeito", e dar um jeito era alisar, e a gente explicando que não, trabalhava com química e não teve jeito. A avó levou uma vez e depois mandou áudio e falou: "Se fosse pra ela sair com o cabelo mais duro", porque acabou definindo, né, Sim. "mais duro do que quando ela chegou, você me falava que eu não levava". Então foram 2, assim, que me marcaram bastante, porque a autoestima das crianças estava sendo destruída, assim, na base.
E outra que me emociona muito é ver os BCs, as transição das mulheres com mais idade, 40 mais, 50, 60 mais, assim, 40 mais, né, eu tenho 40, tá gente, falando 40 porque a gente 40, 50, 60 a gente cresceu ouvindo que o cabelo era inadequado, era feio, precisava dar um jeito. E aí quando você vê uma mulher de 60 mais, assim, fazendo um BC, a transição, e ela tocando naquele cabelo pela primeira vez, ela vem daquele cabelo naquele espaço que é o nosso espaço, que a maioria todo mundo que trabalha lá é crespo, todo mundo que trabalha lá passou por transição, então ela já se identifica logo quando entra e ela faz aquele processo da transição do BC, e ela já é abraçada, acolhida por todo mundo que tá ali e ela se emociona, assim. Imagina, você chega na terceira idade, 60 anos e você não conhecia o seu cabelo, e aí você chega e você se sente acolhida e você percebe que o seu cabelo naquele lugar não tem defeito. Sim. Ele não tem defeito você vê, é diferente o sorriso, tudo parece que há ali uma luz, assim, na pessoa, é muito Você se emocionante. reconhece também ali, né. É muito legal isso. Já me perguntaram uma vez, inclusive, se era pré-requisito para trabalhar lá no Encanto dos Cachos, ser cacheada. Eu falei: "Eu acho que não é pré-requisito não", mas, sabe, acaba que puxa, que chama, né, não tem Chama. como. As pessoas que vão trabalhar lá, porque querem saber mais também, né. Quem começa a trabalhar com isso, é porque quer saber mais sobre o seu próprio cabelo e acaba Eu tomando gosto pela coisa. eu brinco que tem alguns pré-requisitos pra trabalhar lá, assim, não é que seja já trabalhou pessoas de cabelo liso lá, Sim. mas você não consegue entender uma dor que você nunca passou. Sim, é diferente. Então não dá para uma pessoa que não sabe o que é uma transição, não sabe o que é ser olhada torto por conta do cabelo em alguns lugares, que uma pessoa que não sabe que a urgência de um cabelo crespo é uma urgência. "Meu Deus, eu fui tirar as tranças, o cabelo embolou e eu não consigo tirar sozinha". Isso é uma urgência. "Ah, eu preciso fazer o BCI, eu preciso fazer hoje". É uma urgência. Então se você não entende aquilo, não passou por aquilo, você não tem sensibilidade por aquilo. E então não tem como. Uhum. É, faz sentido. É. Agora que a gente já tá no finalzinho desse papo maravilhoso que a gente teve, eu queria que você deixasse para o pessoal suas redes sociais, né, da Encanto, da Zaira, para que as pessoas acompanhem, né, o seu trabalho, continuem acompanhando, né, tudo isso. Para quem procura a gente nas redes sociais, o salão é só procurar lá Encanto dos Cachos, que você vai achar. E a da linha de cosméticos é Zaira Cosméticos. Pronto, Cheo, muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento, né, com a gente. É muito gostoso e muito fácil, né, de ouvir, de aprender também, né, quando a gente te ouve. Eu acho que tem esse quê de professora também, né, Sim, que lá de trás, uma vez professora, sempre sempre professora. professora, não tem como. Então realmente, pra quem vive isso na pele, né, é muito importante entender, de fato, o que que tá acontecendo, como o nosso cabelo funciona. Isso faz toda a diferença na nossa relação com ele. É muito bom. E a gente percebe o olhar, né, o brilho, aquela coisa assim: "Meu Deus, meu cabelo não tem um defeito". É muito gostoso, Ai, é bom. muito bom mesmo. Obrigada, viu, por compartilhar com a gente, pela sua presença, De disponibilidade. nada. E você aí de casa também, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Vocês sabem que semana que vem tem mais. Até lá.